Senhoras e senhores, bom dia. É um prazer enorme estar aqui novamente na Rugby Hospitalar. Hoje vamos falar de um tema muito importante para os prestadores de serviços de saúde. Tenho a honra hoje de estar aqui com a professora Terezinha Covas Lisboa, companheira aí de muitas travessias nesse mundo de administração hospitalar. A Terezinha é professora, dos cursos de administração, tem vários livros escritos, e tendo em vista que nós estamos prestes a iniciar um curso que eu vou compartilhar com os senhores aqui agora, nós vamos agora, no começo desse ano, né, especificamente em 22 de junho, nós vamos estar abrindo o curso de pós-graduação em administração hospitalar presencial, uma parceria que foi feito com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, juntamente com a assessoria TCLE, que é da professora Terezinha Covas, e o próprio sindicato. Esse curso é um curso muito importante, ele tem a sua periodicidade de 15 em 15 dias. Os professores têm amplo conhecimento na área de administração hospitalar e, obviamente, levando-se em consideração a necessidade dos profissionais para um curso sério, um curso que realmente traga conteúdo, com profissionais com ampla capacidade no mundo hospitalar, nós vamos fazer esse curso agora, a partir do dia 22 do ano seguinte, 22 de junho. Queríamos muito que os senhores pudessem já aproveitar no nosso site as inscrições para esse curso. E, obviamente, eu não deixo de forma alguma de estar aqui apresentando a professora Terezinha, que é a coordenadora pedagógica desse curso, e estar presente isso. Agradeço muito, Terezinha, a sua presença novamente aqui nessa parceria, honrado aí com a sua visita, viu? Precisa abrir seu microfone aí. Abriu, Terezinha? Tá. Precisa abrir o Bom, microfone. Aí, pronto. abriu? Abriu, sim, agora sim. Ah, tá. Bom dia a todos. Muito obrigada, doutor Edson, pela oportunidade de estar aqui, de apresentar a TCL Consultoria, que esse ano, dia 30 de setembro, completou 26 anos na área de gestão em saúde e administração hospitalar também nos cursos, e fico à disposição para as informações que forem necessárias. Muito bem. Nós temos hoje encontrado uma realidade diferente dentro dos hospitais, tendo em vista uma miscigenação, vamos dizer assim, dos administradores, que quando eu ainda tinha cabelo, a gente era um pouco mais incisivo, né, nas questões práticas, né? O que a TSL vem encontrando hoje nesse mundo hospitalar e quais são a impressão e quais são as perspectivas que vocês têm visto atualmente com questão à gestão hospitalar, Terezinha? Nós temos observado uma preocupação muito grande com empresas terceirizadas, principalmente na área de hotelaria hospitalar, a busca pela área de facilities também, de segurança, limpeza, de lavanderia, essas áreas têm sido muito procuradas, além do aspecto da gestão mesmo. E não somente para hospitais. Nós estamos vendo que os laboratórios, as clínicas estão também preocupadas. E agora, mesmo que não haja ainda uma obrigatoriedade das casas de repouso serem da saúde, e elas têm que cumprir normas e resoluções da vigilância sanitária, há uma preocupação também de que esses profissionais sejam treinados, sejam capacitados para poder fazer um atendimento com qualidade. Uma das coisas importantes até do curso, doutor Edson, é a questão da qualidade no trabalho e na qualidade no atendimento, seja no setor público, seja no setor privado, que foi a preocupação quando nós fizemos a elaboração do curso com a Santa Casa, dentro da realidade, inclusive, SUS, né?
Sim. Boa parte dos hospitais hoje, quando tem esta, vamos dizer assim, essa proliferação, vamos dizer assim, de terceirizar alguns serviços dentro da administração hospitalar, a razão do que temos hoje é que essa responsabilidade, não só de gestão de recursos humanos, mas também de qualidade, traz aí a responsabilidade da sobrevivência do equipamento. Se porventura não tiver esses serviços alinhados com, vamos dizer assim, os objetivos do que é um hospital, às vezes é um hospital geral, às vezes é uma clínica, às vezes é uma organização social, às vezes é um ambulatório, cada qual tem suas características próprias, não? Perfeito. Inclusive, complementando as próprias parcerias público-privadas, as OS também assumindo a responsabilidade da gestão, não só na gestão de serviços de apoio, mas da gestão da própria administração desses equipamentos, exige uma atualização, uma capacitação desses administradores. O crescimento está sendo muito grande em relação a isso, né? Até na parte financeira. E acrescento também, doutor Edson, as UPAs, que já estão terceirizadas também, e exigem gestores atualizados e que estejam à frente desse momento da qualidade. Nós A tivemos sua agora consultoria, isso, e nós fizemos aqui um treinamento, né? Foi o mês passado, uma vez que saiu a ISO 7101 de 2025 para gestão do serviço de saúde, a TCL abraçou essa ISO para poder oferecer a instalação nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, porque agora se fala em saúde, né? É a mesma sim. coisa, houve a mudança também na Anvisa, da parte da higiene e limpeza, agora é limpeza ambiental, né? Uma vez que a sustentabilidade está aí à frente. Então, nós estamos acompanhando todas essas inovações e buscando fazer a capacitação dos colaboradores desses equipamentos. Desculpa, eu interromper, porque tem um delay nosso aqui, mas independentemente disso, a sua consultoria hoje atua muito com essa dinâmica, né, de assessorar e orientar as pessoas, em especial para que elas possam obter essa qualidade e acreditação hospitalar. Levando-se em conta essas alterações que se fala hoje das questões do serviço de higiene e limpeza, o que a sua consultoria ela detecta hoje com relação a esse tipo de atividade dentro dos hospitais e o que aconselha a que eles sigam para que possam manter esse nível de qualidade? A busca tem sido em relação aos resíduos sólidos de saúde, também na parte da infecção, né? Buscando produtos que possam minimizar os riscos de infecção para fazer a desinfecção de áreas, de superfícies. A procura por esses treinamentos tem sido muito boa, muito grande, e os enfermeiros que trabalham conosco estão super atualizados em relação às legislações, às normas, e a busca realmente é essa, uma vez que a população aumentou bastante nos hospitais, as internações, e essa questão do resíduo tem sido uma constante nos treinamentos. Mesmo Sim. quando nós fazemos alguma palestra, alguma web, cai sempre na questão do resíduo, que é uma responsabilidade muito grande das instituições de saúde, né? Eu tenho acompanhado o vosso trabalho com relação à parte acadêmica e há alguns livros vossos falando sobre administração, em especial das questões também de lavanderia. O que a sua consultoria hoje vem orientando ou o que ela vem detectando para que haja uma melhora, em especial nas labutas referente à lavanderia? Sabemos que parte dos hospitais vem terceirizando esse serviço, mas outros têm, né? Qual que seria aí o que a senhora orientaria, o que chama atenção para esse tipo de atividade? É uma integração com os nossos fornecedores e distribuidores, acompanhando todo o processo. Atualmente, as indústrias estão trabalhando muito na questão ambiental e na agressão, a mínima agressão nos tecidos,
para que haja uma durabilidade maior, uma vez que o custo também é elevado em relação a isso, né? Você, numa internação, precisa ter um índice de enxovais à disposição, dependendo da especialidade do hospital, né, da complexidade dele. Então, nós percebemos a preocupação de ter esse alinhamento das indústrias fornecedoras de produtos químicos, que fazem sempre uma análise para ver a durabilidade, a agressividade do produto no tecido e também no descarte dessa água que vai ser utilizada para a lavagem. É interessante porque eu sempre aconselho, né, a TCL sempre aconselha que nós transformemos os hospitais, mesmo que tenha lavanderia própria ou terceirizada, num laboratório de análises para verificar o índice de desinfecção, a minimização de riscos também do próprio trabalhador, da segurança do trabalho, uma vez que ele está exposto a riscos, né, uma vez que trabalham com uma sujidade muito elevada, como eu disse, dependendo da complexidade do hospital. Então, da clínica, ou mesmo do laboratório. E a conscientização do treinamento. Nós temos agora, vamos ter aí a NR1 e vamos ter que fazer um retreinamento, eu falo, né? Retreinamento, porque os riscos a que eles estão expostos é muito grande, né? Sejam biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e agora os psicossociais, porque são áreas dentro de qualquer instituição de saúde. Às vezes são atividades repetitivas, monótonas, cansativas, né, no caso da lavanderia, e isso incorre em afastamentos, em doenças ocupacionais. Então, nossa preocupação tem sido muito grande. Como você atua também nessa área de segurança, você sabe o quanto isso pesa para o trabalhador, né? Terezinha, o que que hoje, no caso, você como consultora e seus pares, orientaria aos hospitais que têm essa possibilidade de terceirizar o serviço de lavanderia? O que deve os mesmos ter cuidado com esse processo de gestão quando terceiriza esta área? Quando nós terceirizamos, qual é o pensamento da nossa empresa? Nós apenas mudamos o endereço. As questões administrativas, as questões referentes à parte da medicina do trabalho, etc., está toda contida dentro dos parâmetros do hospital. Nós sempre aconselhamos que a área jurídica, tanto do contratado como do contratante, estejam muito bem alinhadas para verificar todos os riscos, as possibilidades de ter alguma intercorrência no contrato e fazer com que essa terceirização ela seja, vamos dizer, entre aspas, fiscalizada pela entidade que está contratando. Veja, nós temos riscos ocupacionais, nós temos problemas de infecção hospitalar, nós temos que transportar esse material para lavagem e fazer a coleta e o processo e depois a devolução. Então, nós temos hoje legislações e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar precisa realmente acompanhar a terceirização nessa área de limpeza, higiene, manutenção, porque é para ver realmente os riscos, para minimizar os riscos, né? Você sabe que a gente não consegue exterminar, mas a gente minimiza riscos, inclusive para gerar indicadores, para verificar realmente o que está ocorrendo, qual é a área que tem mais risco na instituição. Então, a gente acompanha muito. E mesmo quando nós estamos fora do hospital, numa lavanderia, por exemplo, é importante a visita contínua do gestor da área responsável, seja o gestor hoteleiro ou o líder de alguma área da hotelaria, para verificar as condições físicas, né? Porque eu sempre falo, nós temos que partir sempre das questões físicas da instituição, né? Cruzamento do sujo com limpo, o transporte, o expurgo, toda essa área precisa estar muito bem alinhada, como eu falo, com os nossos indicadores internos do hospital. Algumas que são próprias são fáceis de você fazer a fiscalização, porque você tem o gerente, tem o administrador dentro da entidade e ele faz toda
fiscalização. Aí volto para o resíduo. As ações, você também é advogado, você sabe, a responsabilidade civil, criminal e administrativa que as instituições têm em relação a tudo isso, né? Então, incorre na segurança do próprio paciente, né? Do resultado final. Essa é a nossa preocupação. Queria parabenizar todos que estão nesta sala, ouvindo aqui a professora Terezinha. Eu já detectei aqui algumas perguntas para a professora, mas eu logo, logo eu já abro as perguntas, Reinaldo, também para que você possa ter a resposta na sua indagação. Terezinha, deixa eu lhe falar uma coisa. A TCL também ela trabalha muito nessa assessoria e em consultoria com os gargalos que se tem na hotelaria. O que hoje chama atenção na sua consultoria e o que se deve observar nestas questões de hotelaria? Eu sempre falo nos cursos, em palestras que eu dou, que a recepção e o controle de acesso é a porta de entrada do hospital. Se não há uma recepção, não há um controlador de acesso, uma área de limpeza adequada, é como se as pessoas, ao chegar na nossa casa, pede para ir no banheiro e o banheiro é a nossa imagem dentro da nossa casa, né? Então eu sempre falo que a recepção e o controle de acesso no hospital é a entrada fundamental da qualidade do hospital. Que hoje você tem notado, até porque há alguns critérios de terceirização nisso, e muitas vezes aqueles que estão trabalhando, os terceirizados, não sabem nem o que é um hospital, não sabem nem qual é a sua missão, não têm uma ideia do que é. Colocaram lá, olha, você vai ser recepcionista. Mas recepcionista a gente tem recepcionista de hotel, recepcionistas de um banco, tem recepção e controle de acesso de outras situações. E eu vejo, não sei se você concorda comigo, mas eu entendo que o hospital é uma coisa assim diferente. Ele é extremamente complexo, o gestor hospitalar tem que ter esse conhecimento dessa complexidade e um fato de que ele tem uma característica fundamental, né? Ele necessariamente cuida de pessoas 24 horas no ar. E se a gente também não souber cuidar de quem cuida, em especial aqueles que vão nos atender, fica pior a emenda do que o soneto, né? É isso? Perfeitamente, você falou tudo, são pessoas atendendo pessoas. E nós temos que trabalhar também com a empatia. Nós podemos futuramente, né, mesmo como gestores, como colaboradores, um dia sermos pacientes também. E na terceirização da recepção, seja em qualquer especialidade, o treinamento é contínuo, a avaliação é contínua. Nós temos que gerar indicadores para verificar onde que estão realmente, onde estão as intercorrências para que nós possamos fazer as correções. Obviamente, até nessa parte da recepção, a arquitetura hospitalar ela trabalha também no sentido de trazer uma harmonia ambiental, condições de claridade, de equipamentos imobiliários que sejam mais atrativos para o nosso paciente. Isso ocorre muito nos hospitais privados, né? Que às vezes têm mais condições de fazer as suas mudanças. Mas a gente sempre procura minimizar as filas através do gerenciamento de filas, trabalhar com a expectativa do paciente também, porque ele faz uma avaliação e essa avaliação ela precisa ser discutida, né, com as lideranças para verificar onde que estão os pontos fracos para que nós possamos corrigir. Demora no atendimento, poucos funcionários, fazer um dimensionamento excelente para que não haja preocupação de demoras, às vezes, numa patologia mais grave. Então, nós precisamos realmente fazer um trabalho administrativo, porque o hospital ele também é uma empresa e ele precisa ser administrado como uma empresa. Nesse sentido, a recepção é o cartão de visitas, não é verdade? Como você falou, e nós temos sentido que nas pandemias, endemias, enfim, nos momentos mais difíceis, nós ainda não temos um plano de contingências para esse setor, né? É.
Terezinha, você sabe que uma coisa que me chama muita atenção, se fala muito da IA, inteligência artificial daqui, inteligência artificial de lá, mas eu não sou contra a inteligência artificial, pelo contrário, eu acho que ela ajuda muito, mas eu acho que a questão de humanização dentro do hospital, ela não pode, de forma nenhuma, ser substituída pela IA, e tampouco pela tecnologia, porque às vezes as pessoas elas precisam de uma conversa, um bate-papo, né? Então, se você, e eu tenho alguns hospitais que eu visito aí, que eles estão hoje praticamente quase todos com o seu processo de recepção informatizado, inclusive serviço de higiene e limpeza, as máquinas hoje são modernas, né? E a recepção, por exemplo, é QR Code daqui, põe o dedinho ali, interface, etc. A pessoa não vê gente, né? E necessariamente, quando as pessoas adentram um equipamento de prestação de serviço de saúde, ela sempre vai estar no nível psicológico mais abalado possível, ponto. Ela vai estar no nível mais estressado possível, ponto. Ela vai estar deveramente aflita e que se porventura não tiver alguém, aspas, que venha fazer esse acalento, né? Calmar, talvez, né? A máquina não faz isso, ela, não, ela é sensível. Eu tenho feito essas críticas e as pessoas têm brigado muito comigo. Diz que eu sou, como é que fala? Algumas pessoas aí falam que eu sou troglodita, né? Mas você é um troglodita, não está encontrando. Eu não sou troglodita, não. Eu estou dizendo o seguinte, que ao chegar ao hospital, né, eu aflito com uma criança que teve um corte no pé, eu preciso pelo menos que alguém me diga, olha, você tenha calma, você vai entrar aqui, você vai fazer uma ficha. Quando você põe lá um totem para que as pessoas possam fazer as suas... E diz assim, espere que vai ser chamado, e não tem ninguém, você só vê máquina. Eu não gosto muito disso, não. Não sei se você vê isso ou se eu estou ficando velho. Não. Realmente, essa parte tecnológica está crescendo bastante. No que tange à parte de saúde, eu vejo muito o acolhimento, a questão do acolhimento, da humanização, de treinar a pessoa da recepção, ou o próprio enfermeiro ou técnico da enfermagem, na triagem, por exemplo, que tenha as condições de melhorar a a tensão nervosa do paciente. Eu estou vendo aqui em São Paulo tem um hospital que fez a separação, criou o pronto-socorro 60 a mais. Por quê? Porque havia uma ansiedade muito grande das pessoas mais idosas em relação a essa triagem, de ficar com os olhos fixos no painel para ver seu número. Então, agora, com esse acolhimento, houve, um, houve até a parte, né, de estrutura física totalmente mudada, sem ter aquele impacto que todo mundo tem quando entra no hospital, de ver cadeira de roda, andador, bengala. Eles têm uma recepção diferente e são acompanhados, né? O treinamento foi dado desde a recepção até a alta do paciente, depois do seu atendimento, mas isso é o impacto da gestão. Aí é que nós entramos na administração, né? A cultura daquele hospital. Você trabalha com muitas santas casas e você sabe que são diferenciadas, principalmente quando você trabalha com regionais, né? Você trabalha numa estrutura rural, precisa treinar o seu colaborador para atender essa população, que às vezes não tem acesso às informações, né? Tem um pouco de ansiedade. Então, nós não podemos massificar essas questões, né? Entre um hospital de primeira linha, onde existe toda uma tecnologia, com um hospital que realmente precisa ainda dar o amparo ao seu paciente. Eu vejo muito isso, né, viajando pelo interior, às vezes a distância do paciente para chegar até o atendimento é muito grande, então ele já chega nervoso, né? Pega ônibus, vai de caminhão, alguma coisa assim, porque o Brasil tem vários Brasis, né? Então nós Verdade. precisamos realmente ter essa, esse treinamento muito focado no perfil do nosso paciente, né? Não vamos falar Muito cliente, bem. mas daquele que a gente atende. Voltando para a área de apoio, hoje nós temos um cuidado muito grande
no treinamento, de verificar a origem de cada colaborador, né? Norte, Nordeste, do Sul, Sudoeste, para ver realmente o comportamento dele, né? Nós não podemos massificar, né? Nem acalentar, mas entender realmente o comportamento de cada um. E assim a gente faz com o paciente, e essa questão da experiência do paciente, que hoje está sendo tão discutida, ela nos ajuda bastante na modificação desses indicadores, de verificar as correções até do terceirizado. Muito bem. A partir de agora, senhoras e senhoras, estamos aqui abrindo nosso chat para que vocês façam pergunta à Terezinha. Obviamente, aquelas que a gente não conseguir responder agora, posteriormente a professora Terezinha vai deixar os seus contatos para que os senhores possam também obter a resolução de suas questões. Mas eu já tenho uma primeira pergunta aqui, ô, Terezinha, do Reinaldo César Yoshino, de Lima. Ele não diz aqui qual o hospital dele, mas ele faz a seguinte pergunta: quais as habilidades e competências que vêm não. Quais as habilidades e competências que um profissional deve ter para se candidatar ao cargo de gestão hospitalar? É excelente, viu? Porque hoje nós estamos trabalhando muito com as competências, cruzando toda a questão da missão, da cultura organizacional com o perfil que nós precisamos. As habilidades hoje, elas estão muito específicas até na questão do atendimento, né? Por exemplo, na recepção, na área administrativa, na assistencial. Então, uma das eu considero é a ética, né? A competência principal é a ética e essa questão da liderança. Nós temos que ter líderes realmente que sejam capazes de fazer essa avaliação, né, que nós falamos anteriormente, justamente para ter uma harmonia com seus liderados. Né? O hospital é uma organização que diariamente tem inovações. Você trabalha com expectativas, né, do paciente, dos liderados também, dos seus funcionários todos. Então, essas competências, elas estão focadas nesse conjunto de habilidades técnicas e habilidades pessoais. Né? Cada um tem a sua característica, né, de acolhimento, o outro é muito mais focado em etapas funcionais, né, da sua atividade. Outros já estão mais. Eu vejo isso muito na área, como a gente trabalha aqui na área hoteleira, eu tenho visto nos hospitais pessoas que gostam mais das atividades técnicas do que aquelas pessoais de atendimento. Né? As expectativas são diferentes. Trabalho em equipe, alguns gostam de trabalhar isolados, no caso da lavanderia, nós temos áreas ali que os trabalhadores trabalham isoladamente, né? Então, esse perfil é visto no recrutamento e seleção. Qual é a expectativa dele em relação ao cargo? Quais as habilidades técnicas que ele está trazendo? Quais as habilidades pessoais que ele está trabalhando, né? Que ele trabalhou e está trabalhando? Então, eu tenho que elencar tudo isso para poder rever até os meus padrões de contratação. Né? Como que eu tenho que fazer o desenho, né, de cada colaborador. Nessa parte que você pergunta sobre as competências, realmente, a parte principal das entidades, das instituições hoje, é a questão da ética, é a questão da, da interação, da interatividade que a liderança faz com seus liderados. Visitei muitos hospitais religiosos, batista, adventista, católicos, eles têm a competência principal, são os valores religiosos. Você sendo ou não daquela religião, os aspectos estão no estatuto de respeito, de ética, de aceitação do ambiente que você vai trabalhar. Então, você vê, varia de empresa para empresa, de organização para organização. Espero que tenha A- a- respondido aí. é, até porque, né, Terezinha, tem um outro aspecto, Reinaldo, que a gente quer compartilhar com você, e essa é a necessidade de quando a gente pediu para a Terezinha fizesse o conteúdo programático desse curso de pós-graduação.
tendo em vista que o hospital, o ambiente de prestação de serviços, ele não é estático, ele não é uma empresa, por exemplo, de calçado, não é uma empresa de automóvel, não é uma fazenda, não é um supermercado. Ele tem vários negócios dentro do ambiente. Tem o negócio do centro cirúrgico, tem o negócio do SND, tem o negócio da área administrativa, tem o negócio da manutenção. Cada um desses negócios, o gestor hospitalar tem que ter uma habilidade, é, obviamente, estar sensível diante das suas competências, de suas responsabilidades para a tomada de decisão, porque quase todas elas não estão baseadas apenas no currículo da competência desse gestor, mas sim de cada ambiente. Aí o porquê de se dizer que o hospital, né, Terezinha, é um ambiente mais complexo da área da administração, não é isso? Com certeza. Ele é de alta complexidade, né? Todo dia é um momento. É, E justamente no momento de crise, por exemplo, nós verificamos realmente se essas competências estão sendo realmente cumpridas, né? Se as habilidades técnicas dos funcionários foram observadas na contratação para momentos de tensão, para momentos de expectativa, porque nós temos isso constantemente, né, nas entidades de saúde, e com isso, as avaliações, eu repito, elas necessitam ser feitas e refeitas, para que nós possamos dar um atendimento com qualidade. E uma das coisas que eu sempre observo são as competências gerenciais, né? Até que ponto aquele líder, né, aquela liderança realmente, ela está preocupada e avaliando constantemente o seu trabalho, né, com os seus liderados. Isso a gente observa sempre. Até quando eu fiz a especialização nessa área, eu tinha um professor que dizia que a liderança não podia ter mesa. Ele tinha que sim. caminhar, né, no hospital e sempre observar a, a, as expressões até do paciente, demora no atendimento, ansiedade, isolamento, né? Uma série de itens que ele elencava na aula. E realmente isso marcou, porque é o que a gente vê até hoje. Apesar de eu ter feito lá atrás, hoje eu vejo realmente, porque o número de pacientes aumentou bastante, né? Cada vez mais os Terezinha, usuários estão fazendo as suas a, prevenções, né? sim, desculpa. Terezinha, a TCL hoje, ela tem aí um vasto trabalho na assistência dos hospitais. O que tem chamado hoje a atenção da TCL, da sua empresa, no que se refere a fazer esse diagnóstico inicial? Iniciamos pelo processo de humanização, iniciamos pelo processo de gestão, iniciamos pelas questões da rotina. O que que faz hoje eu, por exemplo, eu estou querendo chamar a sua experiência para adentrar no meu hospital, para me ajudar aqui essas habilidades e montar um processo de qualidade. O que chama a atenção da TCL quando ela ingressa no hospital? Onde ela inicia esse processo? Vai pela recepção? Como é que Não, funciona? muito bom. Nós começamos sempre pela estrutura do hospital, a localização, a capacidade dele, como que ele foi projetado, a, a, a própria recepção que você cita bastante, que ela é a porta de entrada, e ali nós vemos realmente pelo índice de atendimento se aquela capacidade está atendendo dentro do que está preconizado pela vigilância sanitária, pela RDC 50, vamos assim dizer, né? Que hoje essa parte da arquitetura hospitalar, ela nos ajuda bastante no sentido de verificar esse crescimento populacional e o crescimento de leitos e verificar se realmente nós estamos atendendo às expectativas que são previstas pelas normas, né? Depois, treinamento. Esse treinamento da recepção está vinculado à gestão do hospital, ao administrador do hospital, que é responsável por todo esse conjunto, né? Como nós citamos, a qualquer tipo de situação que possa prejudicar a imagem do hospital ou trazer
problema mais grave, né, para o paciente, a responsabilidade jurídica é muito grande. Então, nesse sentido, nós analisamos, se for terceirizado, como é que é feito esse contrato? Está estabelecido no contrato todas as normas e legislações pertinentes àquele atendimento, né? Hoje, por exemplo, os hospitais universitários, temos uma média de aproximadamente 40 hospitais. Numa licitação, ele inicia com a própria arquitetura, com a localização, o número de leitos, a estrutura física está ajudando, a parte ambiental, né, ela está dando, atendendo às normas, né, preconizadas. Então, nós estamos sempre em função daquilo que está preconizado pelo Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária. Nossos colaboradores, nossos parceiros aqui da TCL, os enfermeiros, os administrativos, todos eles que fazem cursos para a gente, né, fazem o diagnóstico, e no aparelho diagnosticador nós começamos realmente com essa estrutura. E aí vamos caminhando para dentro do hospital e verificando as necessidades, né? Dimensionamento de pessoas, equipamentos, manutenção preventiva, manutenção corretiva. Verificamos todos esses aspectos para que possamos atender com qualidade. E é exigido muito isso dentro do nosso de todos os funcionários, né, que trabalham no hospital, eles acabam verbalizando as próprias necessidades e a gente cruza com o nosso diagnóstico e verificamos as necessidades. O administrador, por exemplo, desde o planejamento estratégico, ele tem essas situações. Muitas vezes o selo de qualidade ele é obtido e paralisa. Aí depois você começa a verificar que outras coisas foram aparecendo e não foram corrigidas. Aquelas primeiras foram, as seguintes não. Então eu sempre falo que qualquer selo, a manutenção é que é difícil. A obtenção é aquela correria. E essa 7101 que saiu agora, Edson, tem uma vantagem muito grande. Ela não é por unidade, ela é pelo conjunto da organização. Você já organiza todo o seu diagnóstico baseado naquele cenário que você está avaliando. Então, não adianta ver a recepção se não olhar as demais dimensões do hospital. O aparelho todo ele é verificado. Então, foi um ganha-ganha muito grande. Ele está no início ainda, né? É uma coisa que a TCL quer fazer com qualidade, mas ele dá esse retorno. Eu não vejo só a recepção, eu vejo o conjunto da obra, né? Para ver até que ponto há uma comunicação da recepção com a enfermagem, com o administrativo, com o financeiro, né? Com a questão dos planos de saúde. Então, houve assim essa preocupação, né, com essa legislação nova. Vou falar uma coisa, a TCL, ela, quando ingressa no ambiente de prestação de serviços, ela entra também com processos de capacitação e também pode ser requerido à sua assessoria um treinamento em company específico. Vocês têm essa abrangência? E quais Sim, seriam aí os portfólios que você tem hoje? e está disponível no nosso site, né, no www.tcl.com.br. Lá vocês encontram tudo. E nós temos assim profissionais com muita experiência no mercado, experiência docente e experiência de mercado. E alguns até serão nossos professores no curso da faculdade de medicina. Estou colocando Justamente, aqui, ver se está certo. É www.tcl.com.br, é isso? isso, É isso? isso Eu coloquei mesmo, aqui no chat, tá isso? É isso? isso. www.tcl.com.br, É. né? E dentro desse processo, me pergunta indiscreta, o que tem sido hoje a chave desses cursos? O que tem mais sido requerido? É sempre a parte de apoio, muito a parte de apoio e ultimamente a parte do financeiro. É, É.
Financeiro parte é contábil contas a financeira. pagar, contas a receber, essas coisas? Isso mesmo, a administração financeira. Que venha Faturamento. a haver a sustentabilidade, né, da organização. Eu vejo assim, Edson, não somente pela capital, mas a gente vê pelo interior, né, por outros estados também, que nessas crises tiveram muitos problemas. Até na época da pandemia, eu lembro que houve uma revolução na área de suprimentos. Houve uma correria muito grande, você deve lembrar, como gestor também das casas aí, do sindicato, que as organizações, na parte de logística, ficaram um pouco perdidas, em função até de falta de funcionários, de colaboradores específicos na área de logística. E hoje até os cursos de tecnologia aumentaram um pouco, em função até das procuras. Por exemplo, tinha insumos, suprimentos nos aeroportos e poucos profissionais especializados nessa área de desembarque, de desembaraço. E dentro das próprias organizações. Então, a gente percebeu em alguns hospitais públicos o empréstimo de medicamentos para atender UTI, para atender, porque realmente hoje alguns hospitais já estão fazendo uma centralização, aqueles que têm várias unidades estão fazendo uma centralização, né, na área de suprimentos para fazer uma administração maior. É uma área difícil de trabalhar, né, porque ela engloba ali a parte de produção também, né, dos funcionários, e ela precisa ter uma constância nos seus controles, nas compras, e justamente esbarra no financeiro. Quando entra em licitação, se for no hospital público, ou se for no privado, de verificar os preços, né, de medicamentos, de insumos, de maquinários, equipamentos, tudo isso pesa no financeiro. Às Eu vezes a gostei gente desse fala que tema. Eu achei, é o né? setor, às vezes, chato, não é? Cobra Eu muito, queria, cobra muito. eu gostei dessa incursão sua, mas hoje, quando se fala que existe uma certa necessidade de uma intervenção, de uma consultoria, de uma assessoria na área financeira, não é minha praia, né? Mas eu vou lhe perguntar isso para ver se você me orienta para aqueles também que nos estão ouvindo. Isso seria a questão dos controles de contas a pagar, contas a receber, a questão dos contratos, porque eu vejo que um grande gargalo hoje que tem nos hospitais é o controle dos contratos, prazo, pagamento, data de vigência, né? Agora, essa análise, ela é assim mais incisiva nas questões de folha de pagamento, nas questões de faturamento, nas questões de medicamento. Onde é que tem hoje Ele, assoberbado aí? ele engloba muito, inclusive na questão dos encargos sociais, né, dos pisos salariais, que muitas vezes é questionado até pelos próprios sindicatos, né? E aí aqui entra a questão do dimensionamento de pessoas, né? Porque se você for levar a ferro e fogo, como é estipulado por todas as legislações, o número de colaboradores que você tem que ter, realmente você tem que ter uma folha de pagamento alta e tem que ter um número elevado de colaboradores, que eu acho que é o correto. Você não pode deixar sem atendimento, os plantões têm que ser, necessitam ser supridos, e ao setor de compra de maquinários. Esse também pesa muito na questão financeira do Maquinário? hospital. É, a Máquina? questão de equipamentos, né, de maquinários e equipamentos. Por que a gente Manutenção teve desses. também, mas a compra muito, muito elevada, né? E é o que se questiona quando você terceiriza. Quando você terceiriza, você minimiza custos, né? Você traz para dentro do hospital um serviço que vai lhe dar qualidade, prontidão, por exemplo, segurança, recepção, falta um funcionário, a empresa supre essa falta, né? Ao passo Sim. que se você tem o corpo próprio, a preocupação do RH é muito forte, do departamento de pessoal também, em relação à substituição daquele que se afastou por doença, gravidez, acidente, ou qualquer coisa, é preocupante. No terceirizado, não. Você paga um pouco Entendi. mais, às vezes, mas tem
a sua qualidade e supre essa necessidade. Estamos aguardando aí, estamos disponíveis mais algumas perguntas, né? Para que sejam feitas a Terezinha, fiquem à vontade. Mas, Terezinha, uma coisa que chama muita atenção hoje, e isso não sei se está aí no seu bojo, mas é a interligação das classes sociais, né? E das gerações, o pessoal novo, o pessoal antigo, o pessoal novo, essas questões da identidade de gênero, né? Ele tem um reflexo muito grande hoje no processo de gestão hospitalar, né? O que que você tem visto hoje aí e o que que é que está lhe chamando a atenção? E está havendo uma atualização nos treinamentos e desenvolvimento de pessoas, tá? Em relação à diversidade, né? A todo esse aspecto que hoje está sendo discutido, e juridicamente também ele tem o seu amparo legal, e isso está incluído nos programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas, na capacitação, né? E até no home care, no atendimento domiciliar. As empresas também já estão preocupadas em fazer o treinamento das pessoas, as capacitações dos funcionários para atendimento de uma população que necessita também de atendimento, né? Está dentro dos nossos padrões. São pessoas Fomos que vão chamados atender recente, pessoas. sim, fomos chamados recentemente, eu e você, para que nós participássemos de um evento aqui em Santos com relação a uma área que vem sendo muito instigada e há uma preocupação muito grande dos prestadores de serviço com relação à geração 60 a mais, né? É uma área que eu tenho observado e há alguns gargalos, há necessidade, né? E, obviamente, quando você presta essa consultoria para essas instituições, você tem identificado, talvez igual eu tenho visto, que boa parte das instituições ainda não está preparada ou não está preocupada com esse cliente. É essa a sua noção também? E qual que seria sugestões? É, aí você esbarrou realmente na questão da Deixa eu só gestão. fazer um parênteses, né? Deixa eu É, fazer um parênteses. É nós que somos a menor idade. é só prateada, né? Agora chamam de É isso geração aí. prateada. Eu não tenho muita prateado, tenho aqui só lustrada. As laterais estão prateadas. É laterais, é. Então, é o seguinte: é uma população que está crescendo, né? O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde já também estabeleceu um índice muito alto, não só Brasil, mas em termos mundiais. Isso já tinha vindo lá de trás do Japão também, sendo que o Japão já tinha se preparado de uma forma mais eficiente de fazer até o atendimento em casa desse idoso para que ele não possa ser enviado para uma casa de repouso, né? Até a telemedicina, eles foram treinados até os prateados de lá. Mas aqui, nós não estamos ainda preparados. Aí volto novamente, a parte estrutural, né? Como nós ainda não temos a legislação específica que fale que é da área de saúde, a área física às vezes não corresponde, porque são casas adaptadas. Ela está crescendo? Está. Eu preciso, primeiramente, nesse evento que ia acontecer em Santos, era a parte da gestão. Então, eu preciso ter funcionários que realmente administrem essas casas como se fosse um hospital, uma clínica, um laboratório, né? A recepção, a higienização dos serviços, as roupas, o resíduo. Essa era a nossa preocupação. Paralelamente, eu tenho o assistencial. No assistencial, eu tenho o cuidador, tenho o enfermeiro, o médico, né, o geriatra, o fisioterapeuta, tenho toda a equipe multidisciplinar. Mas essas duas áreas precisam trabalhar alinhadas, porque, na verdade, vai crescer, vai precisar mais. As especializações são necessárias, que é uma oportunidade da gente até também fazer um curso específico para gestão dessas casas de repouso, que são denominadas de instituições de longa permanência para idosos, que eu acho horrível. Longa permanência dá a impressão que nunca mais ele vai sair dali. Né? Então,
é a gestão, Edson, que nós precisamos. Aquilo que nós aplicamos numa instituição de saúde, nós temos que levar para lá, nessa parte da gestão. A higiene, a limpeza. Até, eu vou até para fora do hospital, para o manobrista, para a Sim, localização, para o transporte, a área que circunda a casa, que às vezes é cheia de buracos, então trabalhar paralelamente também com a prefeitura em relação a isso. Está acontecendo algumas empresas que estão fazendo o seguinte, implantando prontuário eletrônico nessas casas e o familiar acompanha pela internet todo o processo que está ocorrendo na casa, não só a área assistencial, mas a família também, sabe se o idoso comeu, se ele teve algum problema, uma intercorrência de saúde, qualquer situação. E uma outra coisa que eu achei nesses últimos tempos também implantando a telemedicina, para não tirar o idoso da casa, colocar na cadeira de rodas, põe no carro, leva para fazer exame ao médico, faz uma consulta e dali ele já recebe os parâmetros para fazer o seu procedimento. Se tiver que ir para um laboratório, para um hospital. Então, isso a tecnologia ajuda, né? Como sim, você falou inicialmente. sim. Eu queria propor você aqui em público, e nós vamos agendar uma reunião para fazer isso. Eu estou pensando em fazer, talvez a gente não consiga fazer isso agora, mas como esse país, a partir de agora, ele só é festas, né? É, Provavelmente a partir de agora tudo é festa, porque estamos aí a prestes ao Natal, depois já vem Ano Novo, depois vem carnaval, Carnaval, né? Então para o país, né? Mas eu queria já desde já convidar você para a gente agendar, eu, você, o Marcelo, ou mais alguém para discutir comigo, mas eu quero propor e eu quero deixar isso público aqui a todos, né? Que há uma ideia minha, e já tinha conversado com a Terezinha, de nós fazermos um evento ligado a 60 a mais, onde nós pudéssemos trazer, e essa é a ideia, Terezinha, trazer fornecedores para essa população e trazer palestrantes, experts, que estejam ligados a esse diálogo ao qual nós estamos colocando aqui, né? Eu acho que esse é fundamental, porque é um público que precisa se conscientizar disso, em especial os hospitais, eles não estão preparados com relação a isso. Então, eu acho que isso é fundamental. Desde já, Terezinha, eu queria agradecer imensamente você, eu tenho um carinho muito especial por ti, minha companheira aí de muitas lutas. palestras, muitos cursos, tá? Agradecer imensamente seu aceite por estar aqui neste evento. Vou deixar aí para que você faça as suas considerações finais e queria já desde já, se você pudesse passar aí para o Guilherme vai anotar no chat, por gentileza. Então, eu já coloquei aqui, Guilherme, a página da professora Terezinha é www.tcl.com.br, né? E eu queria que você, Terezinha, passasse aí, se possível, o seu e-mail e o seu telefone para aqueles que estão aqui ouvindo, que queira fazer alguma indagação à TCL ou até mesmo fazer algum negócio com a TCL, alguma capacitação, tenha essa oportunidade de entrar em contato com você. Você quer digitar ou você quer passar para o Guilherme? Ele já anota para você, por Eu favor. passo para o Guilherme, então. Pode Guilherme passar. é o www.tcl.com.br, tcl@tcl.com.br é o nosso e-mail. O nosso telefone é 011 3675 5735 e o meu é 11 99621 4362, que é o WhatsApp também. Eu agradeço Peraí. bastante. A senhora pode Oi, repetir o Volto de WhatsApp da novo senhora, devagar. por gentileza? Vai devagarzinho, por favor. eu fui muito rápida. É o Sim, vamos lá. 3675 5735. Deixa ele colocar aqui. Isso. Agora coloca para mim O meu o zap, por favor. celular, né, que é o WhatsApp, 11 99621 4362. Muito bem. Para Então você agora ver você que pode nós fazer a temos sua. muito assunto, né?
Nossa, É, vai pode longe. fazer, é, pode fazer as suas considerações finais aí, Tá. Terezinha. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que a TCL está comprometida com toda essa linha de conduta que nós tivemos aí para conversar. Há 26 anos nós estamos aí no mercado, felizmente, sobrevivemos a várias crises aí do país, mas com colaboradores muito experientes, professores também, nós temos também alguns cursos que estão à disposição de vocês, está no site, e esse da Santa Casa que vale a pena os participantes entrarem no site da Santa Casa, da Faculdade de Medicina da Santa Casa, e verificarem lá as matérias que estão disponibilizadas para o curso. A você, Guilherme, muito obrigada. Edson, muito obrigada. E parabenizo você pelo seu trabalho aí no Sindosfio. Eu não sei, eu não sei se eu dou conta de tudo, mas a cada hora eu invento uma coisa nova, então vamos vendo. Ah, O que der para fazer, a gente vai fazendo, tá bom? Esse do evento dos idosos surgiu agora aqui, mas eu acho que a gente vai conversar para nossa, fazer mas isso, vai, com certeza. né? Vai ser uma coisa inovadora, Sim, muito bom. tá? Senhores Muito e obrigada. senhoras, queria agradecer imensamente o prestígio dos senhores, a estar aqui prestigiando novamente esse rugby. O Sindosfio tem essa característica de estarmos aí a cada 15 dias fazendo essa hub, para que a gente possa ouvir os nossos parceiros, os nossos pares, para que eles venham divulgar ao segmento filantrópico, né, todas essas características, não só de prestação de serviços, mas de capacitação, de diálogo, de orientação e no próximo agora nós vamos ter um rugby especial. Vamos falar um pouco sobre oncologia, sobre a perspicácia do médico no atendimento dos pacientes oncológicos, a realidade desse treinamento, a realidade desse atendimento dentro dos hospitais, dentro da família. Eu queria muito que os senhores não deixassem de prestigiar o sindicato nessas iniciativas. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigada. Aí,